Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor seja convosco. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela rica oportunidade que nos é dada de retornar este estudo e dar sequência. Bom, para quem está nos acompanhando, já deve ter recebido e viu a primeira parte, a qual chamamos de aula 1, parte A. E hoje estamos gravando a aula 1, parte B. Para que você entenda, é uma aula que está fornecendo subsídio do terceiro trimestre, não da aula, mas do terceiro trimestre de 2020, que é uma edição especial. Essa edição especial, ela traz o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Ela é uma lição que ela foi ministrada em 1993, olha quanto tempo, né? Mas que o assunto ele está tão atual para aqueles dias e atual para os dias de hoje também, pois estamos necessitando de uma reconstrução da igreja e de um avivamento espiritual para os nossos dias. A lição foi ministrada em 1993, comentada pelo pastor Eurico Bergson. Já descansa no Senhor, nosso saudoso pastor, que teve a honra de ser um dos que mais comentou lições da CPAD. E nós voltamos com esse título para mostrar algumas complicações de contextualização, prefiro chamar assim, e aparentes erros de interpretação. Cada aula são perguntas, são curiosidades, são professores, pastores perguntando, olha, eu estou inseguro porque se eu entendi é assim, porque parece que cada um interpreta de um jeito. Será que foi essa a ordem dos reis? Será que é isso mesmo? E às vezes começa a achar, mas tem algum erro? Tem? Sim, porque para essas lições nós temos que seguir uma sequência onde façamos uso do material didático, uso da teologia e das ferramentas fornecidas pela teologia. Por que não dizer que há na teologia a arqueologia, a geografia, há o conteúdo histórico-bíblico, há os conteúdos à parte, da qual não são canônicos, mas não devem ser descartados. Devem ser usados com cautela e aplicados aonde necessário. Para esse estudo, há uma necessidade de compreendermos e juntar esses assuntos. Cada ponto da lição vai nos mostrando isso. Então, como eu disse, é a nossa deixa, não é focar em cima da lição, e sim em cima dos assuntos polêmicos. Quem era Ciro está para frente. Próximo tópico, vamos mostrar os tempos obscuros de Ciro, como surgiu, o que se fala, a história sobre ele, porque aqui a Bíblia não foi escrita para falar sobre Ciro, sobre Nabucodonosor, sobre Belsazar. Não. A Bíblia tem que falar do conteúdo de Israel, de como Deus poupou, de que Ele é o único Deus a ser seguido, que se obedecerem seriam prósperos, seriam abençoados, se desobedecer passariam por condições onde a única coisa era a obediência. Dizia um certo pastor meu, já descansou no Senhor, pastor irmão Manuel Inglês. Eu dou esse título de pastor para ele mesmo sem ele ter sido consagrado, porque eu cresci, ele sendo co-pastor, nos ensinando, e dizia ele a seguinte frase, que ficou, podemos dizer assim, memorizada em minha mente, que a cartilha secular, ela nos ensina A, B, C, D e assim por diante. E aí dizia ele, e eu guardei isso comigo, que a cartilha de Deus, ela começa diferente. O, B, D, C. Era mais uma suma, né? Era mais uma maneira de nos ensinar.
didática do que propriamente uma conclusão certeira, uma afirmativa. Mas que na verdade esse sempre foi o objetivo de Deus. Enquanto que uma cartilha nos letra, Deus nos ensina a obedecer. Bom, foi aí onde que nós terminamos, que falamos sobre o caráter, o bom senso de Zedequias. Zedequias falhou e falhou muito com Israel. Com o Estado judaico, que estava cambaleante. Aí Jeremias, no capítulo 38 e 14, eu tenho aqui marcado, vou ler só epígrafe, para que você leia na sua casa. Jeremias é lançado na cisterna. Procura ver por que na cisterna. Porque Zedequias não gostou. Ele e os príncipes não gostaram os babilônios vão subir, vão tomar a cidade, seremos cativos, vamos presos. Não quero ouvir isso. Não é isso que queremos. Não estamos vivendo isso nos tempos de hoje. Tempos onde as pessoas querem aquela mensagem recheada. Aquela mensagem de promessa, de bênção, de papagaiada, de pula-pula, oba-oba. E quando se prega a verdade, puxa, hoje o culto não foi bom. Hoje o pregador foi frio. Veja no contexto que Jeremias para. Ele vai cair na cisterna. Você vê que a cisterna estava seca. O que tem no fundo de uma cisterna? Lama. O que tem cair numa lama? E se atolado, ficasse em movimento das pernas, sem poder comer, quem que entrava lá e dava? Não. Foi uma situação terrível para Jeremias, até que um certo homem se compadece, vai até lá e fala ao rei, o que fizeram a Jeremias é inaceitável. Mas Zedequias, da onde que não sabe de nada, manda tirá-lo. Manda, chama ele aqui. Aí Pedro falou, mas declara-me somente a verdade, o que Deus está dizendo. Ele falou, mas eu só declaro a verdade, falou de novo. Se você obedecer, se você aceitar, se render, vocês vão sim para o cativeiro, mas ninguém vai perecer, vamos ser poupados. Vai ser tudo na paz. Não deram ouvido. Não deram ouvido. O grande problema dos homens é não dar ouvidos ao que Deus fala. Estamos vivenciando isso nesses últimos dias. Estamos vivenciando onde as pessoas estão pregando sobre Cristo e falando que Ele está voltando, estão ironizando. Ironizando tanto que olha o que veio acontecer no mês de fevereiro, no carnaval. Ironizaram a pessoa do nosso Cristo, do nosso Senhor, desrespeitando tudo. Começou quando o ano passado ainda dava aula em um instituto teológico. Lá para os meus alunos eu falei assim, olha, Mateus 24 era o contexto que estávamos estudando. Falei, olhem para a figueira aponta para Israel. Daí começa. Por que o ódio tão grande de algumas pessoas por Israel? Achar que Israel tem que ser destruída por causa dos palestinos, porque eles são terroristas, eles invadem, dá a terra deles, como se e tira Israel, sendo que está na Bíblia dizendo que aquele pedaço, aquela terra pertence a eles, aos israelitas. O que o presidente norte-americano foi lá e defendeu-os. Quando foram ameaçados ali de serem, olha, se ameaçar nós revidaremos. Aí todo mundo sabe que o Brasil é aliado. Voltou a ser aliado sob o novo governo, porque o outro foi lá e desfez. Não foi isso? Quebrando alguns acordos, alguns apoios, por medo dos terroristas e, na verdade, por trás, por baixo dos panos, financiando o terrorismo. Consequências que traz para o nosso país, para as nossas pessoas, porque é bíblico que aquele que abençoar Israel é abençoado e aquele que amaldiçoar é amaldiçoado. O Brasil até então vinha numa carreira onde não tínhamos terremotos, não tínhamos abalos, não tínhamos vendavais, não tínhamos nada, por abençoar a cidade. E infelizmente começou a sobrevir tantas coisas por causa da discriminação, por causa do que fazem. Graças a Deus que as alianças foram atadas, mas o coração de muitas pessoas é fechado para Israel. Sabemos sim que na questão de salvação, eles também precisam do Cristo.
A parede da separação, segundo a palavra de Deus, foi quebrada para unir tanto judeus como gentios, que somos nós, de todas as nações, povos, né? Para que fosse edificada, então, a igreja que está sendo estudada. Bom, mas com tudo isso, Zedequias, se ele tivesse mais coragem e bom senso, ter-se-ia salvo a cidade e o povo, e essas boas qualidades não estavam ausentes daqueles dias trágicos, pelo contrário. Finalmente a cidade ela foi tomada e o povo foi levado cativo, onde ficou por 67 anos, ou em algarismos romanos, como dizemos, 70 anos redondos. E para ser mais sincero, como tinha profetizado Jeremias 25:11. Leia lá. Nada foge do cuidado dos planos de Deus. Bom, agora só havia um grande governo no mundo oriental, Nabucodonosor, cujo brilho e poder bem nos trata como o profeta Daniel, que foi dos primeiros cativos levado para a Caldeia. É tão complicado quando a gente percebe que muitas coisas podem ser poupadas quando algumas atitudes certas são tomadas. Antes não tivesse ouvido a primeira voz e cancelado o carnaval, seria a melhor forma de reter essa proliferação do vírus. Mas não, decisões, como dizia o comercial de uma grande marca, para toda ação há uma reação. E agora, esse governo de Nabucodonosor é colocado em pauta por Daniel. Em 562, aqui vai falar do período de Nabucodonosor, mas em 562, quem é vivo, se Jesus não voltar, não vive para sempre, né? Nós, os cristãos, vamos descansar e aguardar aquele dia. E os que não são cristãos vão deitar-se para ser julgado naquele grande dia. Morre Nabucodonosor e sobe ao poder o seu filho, por nome de Evil-Merodach. Mas era um rei fraco, um rei que não soube manter as glórias conquistadas pelo seu pai. Diz um ditado, filhinho de peixe, peixe é. Mas você há de convir comigo que nem sempre as coisas são desse jeito. Geneticamente, por ser um peixe, ele vai ser um peixe. Geneticamente. Mas, quando entramos na questão congênita do gênio, isso está mais associado a vontades, desejos, opiniões, atreladas ao que muitas vezes pelo pai, vou dar um exemplo, ser médico, não quer dizer que o filho também queira ser médico. E, infelizmente, ele não soube manter as glórias conquistadas por seu pai. Agora, neste tempo, estavam os judeus espalhados pelas províncias da Média e de Babilônia. E o que faziam esses judeus cativos? Como dissemos, foram 67 anos de cativeiro. Em arredondados 70 anos, 7 décadas, idosos que ali chegaram morreram, adultos dos seus 40 anos, né? Ao passar 70, já estão com 100, 110. Crianças que ali chegaram com 10, 17 anos, a idade mais ou menos entre 15 a 17 anos, que acha-se que Daniel foi levado, agora passa 67 anos. Estão quase a meados de 80 anos de idade. O que eles fazem? Olha só, num conteúdo histórico, nós temos aqui dizendo que muitos metidos em altos negócios com seus irmãos. Que irmãos do Egito sempre confiaram no Egito, aprenderam algumas coisas
construções, comércios. E lá estávamos, tendo fundado grandes empórios comerciais, bancos para a troca de moedas e etc. Muitos dedicaram-se à lavoura e prosperaram porque não interessava ao governo oprimir esta gente laboriosa e inteligente, porque eram elementos úteis ao Estado. Olha que diferença que há aqui entre o povo assírio e os babilônicos. Consegue notar? Os assírios destruíam, matavam príncipes, reis. Eles não, levam e vão usar. Vão ter eles como elementos úteis ao Estado. O que é elementos úteis ao Estado? Eles nos servem. Através deles nós temos benefício, através deles nós prosperamos, através deles nós construímos. E ser sábio a ponto de perceber quão benéfico era aquele povo para eles. Era dessa forma que o povo babilônico, através de Nabucodonosor, via Israel. E esses homens que foram filhos, que foram chegando, deram tréguas, tranquilidade para eles. De uma certa forma, veio o cativeiro, mas o cativeiro em si não foi tão mal quando eles estavam debaixo de jugo ali, principalmente o reino do norte da Síria. Oprimidos, a Síria meteu logo lá a capital em Samaria e customizou o povo. Aí lá os judeus começaram a se casar com os samaritanos e aquela miscigenação. Daqui a pouco o pai vai para o templo adorar, mas o filho adora outros deuses. O pai fala um idioma, a mãe outro, e vice-versa, e vira aquela coisa. Daí o porquê, não por preconceito racial, mas sim por cuidados com a família, é que a gente não pode buscar, às vezes, culturas diferentes. É porque a gente não pode se misturar, às vezes, porque se você é habituado a uma coisa e frequenta aquilo, como você vai conviver com pessoas que o caminho é outro? Era nesse cuidado que Deus orientava eles. Bom, Ezequiel e Daniel, eles foram os líderes judaicos dessa triste época, e os seus conselhos, que nem sempre eram aceitos segundo a norma, valeram muito para manter quem? O povo com o rosto virado para Jerusalém, aguardando o sinal verde para voltar. Uma coisa boa, eles conseguiram deixar o povo olhando, esperando. Será que é agora? Será que vamos voltar? Esperando aquele sinal verde. Com a morte de Evil-Merodach em 660, veja, 2 aninhos só, sobe ao poder Neriglissar, que também não foi capaz de continuar a manter o governo do ilustre Nabucodonosor. Complicado, né? Complicado. Porque aquilo que é tido para você fazer, outro não faz. Agora, se você não quiser fazer, por falta, nunca terá na igreja. Não. Deus levanta outro e faz. Mas esses moços que não foram capazes de manter o ilustre governo de Nabucodonosor, manter a mesma glória, né? Daniel, que era o líder em conteste da política do tempo e também do intérprete dos interesses do seu povo, nem sequer cita o nome desses 2 monarcas. Então, se a gente não entra na história, você nem sabe que houve essas mudanças antes de Nabucodonosor até chegar o então que nós vamos estudar, famoso Beltesazar. Ainda tem outros que vão passar por ali. É isso que se confunde historicamente e que às vezes por não saber, porque muitos desses você vai ver aqui que eles não se dedicam totalmente à política, ao crescimento. Agora que a coisa vai se restringindo, porque alguns vão para outro campo e vão deixar regentes no poder. Isso aconteceu no Brasil, não é isso? Na Caravela, vem lá, Dom Pedro, Álvares Cabral, vem, descola o Brasil e tal. Mas depois ele volta e manda para cá quem? O regente. Dom Pedro.
Mas aí houve a confusão e até hoje na história que você vê pessoas falando de Dom Pedro e se misturando com, tá? Então agora parece que fica claro que a cada vez que sobe-se alguém ao poder, não é porque não foi registrado aqui que aquilo está errado, porque são conteúdos que nós temos que buscar na história. Vou correr por causa do tempo, pois precisamos finalizar, mas finalmente em 555 sobe ao poder o rei mais famoso por sua cultura, que mesmo porque da sua própria política. Que cultura é a que ele tinha? É o Nabonido ou Nabonide dos documentos arqueológicos. O que esse homem tinha em comum? Este era mais interessado na ciência do que na política, pois é considerado o pai da arqueologia. Olha aí. É ele quem traz os conhecimentos arqueológicos que hoje são mega avançados. Que hoje, principalmente do ano de 2000 para cá, quantas coisas, né, paradigmas foram quebrados. A Bíblia até então era colocada em pauta, em xeque-mates, sua confiabilidade. Para quem não sabe, o profeta Daniel foi desconsiderado por um longo tempo como falho, como inexistente, mitológico, mentiroso, até que essas descobertas quebraram esses paradigmas. E isso foi em 566, quando Nabonide, dos documentos arqueológicos, sobe ao poder. Tá? Pois ele é considerado o pai da arqueologia e dedicou-se de corpo e alma à coleção de documentos antigos. Tinha uma filha, a princesa Bel-Shaltnanar. Era uma sacerdotisa do templo de Marduk, dos principais deuses dele, né? Um dos principais deuses deles. Colaborou com o pai na busca de documentos antigos. Uma das escavações que fizeram foi a famosa Torre de Babel, arruinada, destruída em busca de conhecimento, de relíquias, de informações que pudessem contribuir. Pelos anos e pelo tempo, escavaram, procuraram e foi praticamente demolida no anseio de serem encontrados documentos valiosos. Aí eu vou fazer uso de um conteúdo histórico pelo Dr. Whalley. Olha lá. Devemos ao inglês Whalley, grande arqueólogo, a descoberta de um anexo ao templo aonde essa princesa que acabei de mencionar oficiava e que era um verdadeiro museu de antiguidades, talvez o primeiro do mundo. É o que nos traz Dr. Whalley. E ele vai falar mais ainda assim, ó. Entre muitos outros documentos, foi encontrado um cilindro de barro com escrita por todos os lados e que o Dr. Whalley considera o primeiro catálogo do mundo. Ou seja, hoje nós temos impressos e eles chamaram de o primeiro catálogo, catalogação, porque era através de fotos, marcações, registros, e foi dado pelo Dr. Whalley como o primeiro catálogo do mundo antigo. Bom, enquanto Nabonido se entregava a essas pesquisas científicas, o governo ele foi dado na regência de Belsazar. Aí entra o Belsazar, o famoso festeiro que, quando Nabucodonosor levou cativo, levou os utensílios da casa do Senhor, e aquilo não soou bem a Deus. Como eu digo e disse, uma hora a fatura chega. E é aí onde que entra esse regente, ou melhor, Baltazar, esse seria o seu nome real, que certa noite deu um banquete nos seus grandes e as suas mulheres, bebendo todos os vasos sagrados levados do templo do Senhor.
Pensa, fazendo uma festa e utilizando os utensílios consagrados ao Senhor, dedicados a Deus, trazidos lá direto de Jerusalém por Nabucodonosor. Foi quando a mão misteriosa apareceu escrevendo na caiadura da parede aquelas fatídicas palavras Mené, Mené, Tekel, Farsim, que interpretadas por quem? Daniel, no capítulo 5, significava que o reino tinha sido contado, ou seja, entre aspas, terminado, ele pesado numa balança e encontrado em falta. Que isso vem a dizer, e inclusive esses dias nós vimos um pastor pregando em nossa congregação e disse bem, comentou, porque tudo aquilo que era festa, se esqueceram que era consagrado ao Senhor, e Deus já havia tomado o profeta, que havia até chegado e disse, olha, Deus não se agradou da sua atitude. Mas que é assim que Daniel chega e fala, mas isso não está muito claro nos registros. Que era o fato de ter feito escárnio, festejando com as coisas sagradas do Senhor. Bom, naquela mesma noite, né? Porque ele ainda fala no final que o reino seria dividido e entregue aos medos. Naquela mesma noite os soldados persas entraram na fortaleza de Babilônia e mataram o rei Beltesazar, como tinha sido previsto por Daniel. Então Beltesazar morre por imprudência, por causa de condições que fez e que Deus não se agradou. Eis ali a questão de Deus usar Daniel, que vai lá e consegue traduzir o que está escrito naquela parede. Conta-se que Ciro, o conquistador, ele desviou o curso do Eufrates, que passava pelo centro da cidade, uma espécie de Capibaribe, como o do Recife. Foi essa a estratégia. Então quem está por trás disso, que muitos não sabem, é Ciro já. Agora, o grande, destruidor, aquele a quem Deus usou para punir Israel, levá-los cativo e destruir sua cidade, agora está chegando aquele a quem Deus vai usar para dar liberdade e devolver para suas próprias casas. Que coisa linda, né, queridos? Como que o nosso Deus trabalha. Eu quero concluir o estudo de hoje falando que dessa mesma forma em que ele seca, ele entrou pelo leito do rio a pé enxuto. Não houve batalha alguma travada. Simplesmente a cidade foi ocupada por outras forças. Não houve guerra, sem nenhum uso de espada, de arco, de flecha, de nada. O rei Ciro com seu batalhão em várias cidades. Agora alguns vão falar assim, mas é ali que entra o edito. Porque Ciro vem mudar a circunstância. O que Nabucodonosor destruiu, ele vem justamente agora para dar liberdade ao povo. Voltem para suas casas, reconstruam seus templos. Agora o que vai acontecer daqui para frente, nós vamos estudar no próximo vídeo. Porque agora a questão é aqueles que vão impedir. Foi uma das questões das aulas retrasadas, ainda mencionada na aula passada, que vai falar um pouco sobre aquele grande cisma, assim chamado, que são dos samaritanos, causado lá ainda na época dos assírios terem invadido e tornado Samaria a capital dos assírios. Bom, neste tempo, Jeremias, o mesmo, e mesmo Isaías, nos ensinam que tanto Nabucodonosor como Ciro eram servos de Deus. Vocês vão achar esse texto, Jeremias 43:10 e Isaías 44:28 e versículos seguintes. Todos os homens são servos de Deus, para executarem a sua vontade, quando escolhidos para isso. E é assim que devem entender as Escrituras e tantas outras correspondentes. Amém, meu querido? Espero que Deus te abençoe com esse estudo e faça você prosperar para a glória de Deus. Amém? Sendo assim, até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.